Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ruas, casas e carros cheios de fuligem. O Etna tem mais de 3.300 metros e é o vulcão ativo mais alto da Europa. No México, as autoridades elevaram o nível de alerta para um vulcão na região central do país. O aumento da atividade dele pode afetar, com o lançamento de fragmentos, a aviação e até populações que vivem relativamente longe do local. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. News Truck CBN Campinas. 11h04. Muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas. Começando o nosso CBN Esportes, edição desta segunda-feira. Segundou, hein? Hoje, dia 22 de maio de 2023. Falamos ao vivo, direto da bela cidade de Indaiatuba. Estamos com o News Truck da CBN Campinas hoje, aqui em Indaiatuba, uma cidade que sempre nos recebe de braços abertos. Antônio Lupe e Carlão de Freitas já fizeram dois amigos. Boa. Dois amigos como se fossem de infância. E eu queria começar o programa dizendo o seguinte: um dos amigos que Carlão de Freitas fez diz que ele tem uma energia de um menino de Deus. Bom dia, menino de Deus. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN, principalmente a população aqui de Indaiatuba. Rapaz, a hora que eu fui cumprimentado pela pessoa aqui na praça que estamos localizados, que emoção. Sinceramente, o cara falou que eu tenho uma energia de Deus e fiquei muito feliz, muito emocionado, e nada como começar o CBN Esportes de segunda-feira com esta mensagem. Então, que bom que ele sentiu esta energia. E vamos lá, uma boa semana a todos nós. Pós-derby, né, Pio? Pós-derby, é uma semana pós-derby. Aliás, tem muito assunto pra gente discutir nesta segunda-feira. Foi um final de semana de muitas pautas, né? Porque nós tivemos o derby, nós tivemos a polêmica derrota do Corinthians. Polêmica no sentido de ter segurado o Flamengo ali até o último minuto, tomar gol de zagueiro que virou centroavante porque estava machucado, aquela coisa toda. Mano Menezes tomando uma sapecada lá no Grenal e muita gente já dizendo que será que Mano Menezes pode sair lá de Porto Alegre e substituir Vanderlei Luxemburgo? Já é um assunto que começa a rodar e, claro, um assunto do futebol internacional que até quando, hein, minha gente? Até quando continuará acontecendo o que está acontecendo com o Vini Júnior? Mas enfim, vamos começar o nosso programa com os destaques desta segunda-feira. Começando com o destaque da Ponte Preta, a Macaca, a mandante do Derby 205, ontem no estádio Moisés Lucarelli. Muito bom dia, Antônio Lupe, que tem um dos apertos de mão mais efusivos que eu conheço. Bem-vindo, Lupe. Tudo bem, Rafael Pio? Bom dia a você, aos ouvintes do CBN Esportes. Indaiatuba nos abraça, Rafael Pio. Aliás, quero agradecer aí a todos que vieram nos cumprimentar, os amigos do Carlão. Peço desculpas pelo aperto de mão forte na nossa amiga que está passando por um problema difícil. Machucou. Nossa amiga, Lupe, pelo amor de Deus. Infelizmente está passando por um momento difícil, mas a gente torce para que ela tenha melhoras aí. Acompanho de perto a entrevista do Cebolinha, que veio aqui no nosso News Truck, no programa do Gui, da Carol. E vamos para o destaque da Ponte Preta? Vamos! Que saiu na frente, mas não conseguiu vencer o Guarani ontem no estádio Moisés Lucarelli. Empate em 1-1. Na Série B,
Resultado horrível para a Ponte Preta, porque a Macaca continua na zona do rebaixamento da competição e com pontuação bem ruim, jogando como mandante. Apenas uma vitória que aconteceu contra a equipe do Botafogo há 2 rodadas atrás. E enquanto isso, ela mantém a sua invencibilidade contra o Guarani. Até o Carlão falou isso durante a semana, né? Tem a importância do clássico, a importância da competição. No clássico, a Ponte continua sem perder para o Guarani, jogando no Moisés Lucarelli desde 2009. Só que na Série B a Macaca não vence novamente e amarga mais uma vez uma rodada dentro do Z4. Próximo compromisso, Sampaio Correia. Quarta-feira, sem Arthur e sem Jé, que marcou o gol da Ponte ontem no derby. E vai ser um compromisso complicado para a Macaca na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Guarani? Que sentimento saiu o bugre do derby 205, hein, Júlio Nascimento? Bom dia, Julião. Exatamente, Pio. Bom dia para você, para todo mundo acompanhando o CBN Esportes. Uma divisão de sentimentos, né? O torcedor do Guarani que viu o time aí dominar parte do jogo, desperdiçar muitas oportunidades, algo até que o Bruno Pivetti vai falar daqui a pouco aqui na CBN. Mas, por outro lado, como citou o Pivetti, um time resiliente que não desistiu até o final ali do jogo, conseguiu empate no último lance com o Bruno Mendes. E no final das contas, analisando friamente, né, a competição, o Guarani volta de um jogo difícil fora de casa com 1 ponto, segue próximo ali ao G4 da Série B. O próximo compromisso é em casa, Pio, onde o Guarani está com 100% de aproveitamento e pode voltar ao grupo dos 4 melhores na quarta-feira contra a Chapecoense. E diferente da... Olha só, que extremos, Carlão. A Ponte na zona de rebaixamento e tem Sampaio Corrêa fora de casa. O Guarani consegue o empate no fim, sai com um gostinho bom do Moisés Lucarelli, está em 5º lugar, ok, mas muito próximo ali do G4 e tem um compromisso, teoricamente, tranquilo. Na próxima quarta-feira recebe a Chape no Brinco de Ouro, Carlão. Para ir dar relevo, como gosta Antônio Luque de dizer, a este ponto conquistado no estádio Moisés Lucarelli. Este ponto só vai ter o peso se o Guarani conseguir a vitória sobre a Chapecoense, o que é uma tendência. Já ganhou? Não. Mas se pegarmos a campanha da Chapecoense, o time da Chapecoense e o time do Guarani, após um empate com um sabor de vitória pela circunstância em que ele foi conquistado, o Guarani tem boas possibilidades de vencer e G4, né? Provavelmente G4 se vencer a Chapecoense. Saindo da Série B, chegando Série A do Campeonato Brasileiro, os destaques dos clubes da capital e também o Peixe. Ah, como é lindo o Peixe, com Vinícius Moura. O Corinthians perdeu boas chances para abrir o placar contra o Flamengo no Maracanã e no fim o alvinegro saiu derrotado por 1-0. O gol da vitória rubro-negra foi marcado pelo zagueiro Léo Pereira, que abandonou a defesa nos minutos finais do jogo e foi para o ataque apenas para fazer número devido às dores que ele sentia no músculo posterior da coxa. O Corinthians permanece na zona de rebaixamento do Brasileirão. O São Paulo deve preservar seus titulares para o confronto de amanhã contra o Puerto Cabello, na Venezuela. O zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes, tem presença incerta no jogo de quarta-feira contra o Cerro Porteño em Assunção. E o Santos terminou o fim de semana com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Não, o Enzo Uriani chegou na redação hoje pela manhã, Enzo, e fez um comentário sobre o derby, sobre o jogo Palmeiras e Santos. Eu falei o seguinte pra ele, que na minha opinião, a única diferença do jogo Santos e Palmeiras pro derby Ponte Guarani foi que no final do derby saíram 2 gols, mas foi muito parecido, Carlão. Não foi um jogo assim tão bem disputado tecnicamente, né? O Palmeiras não conseguiu estabelecer ali a superioridade. Hoje uma equipe bem mais organizada, uma equipe que briga por títulos, diferente do Santos, que não vive assim um momento tão bom no que tange a conquistas, né? Mas é um empate que o Santos sai fortalecido, eu acho, mesmo sendo na Vila Belmiro. Sim. Porque nós esperávamos uma vitória do Palmeiras, fazendo prevalecer até o retrospecto dos últimos jogos, né? Uma vantagem descomunal do Verdão. E o Santos enfrentou bem. Fez até gol, né? Fez até gol, um impedimento ali meio estranho. Não sei se poderia ter deixado seguir. Mas venceu aí o Paulo. Eu tô confundindo. O impedimento foi contra o Bahia, né? Desculpa isso. Pelo amor de Deus. A vontade que eu tinha do Santos vencer o Palmeiras era tão grande que eu acabei confundido. Mas gostei da entrega do Santos, gostei do poder de enfrentamento que teve
porque eu esperava mais uma vitória do Palmeiras. Então eu fiz confusão. Queria tanto que o Santos vencesse o Palmeiras, mas isso não aconteceu. Isso o torcedor, né? O torcedor, o jornalista, a gente acompanha jornalisticamente. Agora, como santista de você é um apaixonado pela história do Santos. Puxa, inclusive puxado pelo seu pai, né? Não, eu não sou santista, eu sou apaixonado pela história do Santos. Seu pai também, então. Também. Meu pai é pelezista. É uma paixão de pai para filho e tal, né? Coisa de família, não tem jeito. A admiração, o coração não, mas a admiração pelo Santos é. Sem dúvida nenhuma. Essa coisa de família passa mesmo, né, Júlio Nascimento? Pai torce pra um time e o filho tem a tendência a mesmo, né, Júlio? No meu caso, eu não segui os passos. Meu pai é um São Paulino nascido, né? O meu irmão foi responsável por seguir os passos dele. Eu fui mais pro outro lado da força, vamos dizer. Né? Outro lado mesmo, né? E agora o destaque dele. Ó, vou falar pra você. O termo enciclopédia esportiva tá abrindo caminhos pela cidade campineira, hein, Fábio Scheib? Bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Pio. Ah, que isso, só você mesmo, viu, Pio? Valeu aí por todas as palavras. Vamos chegando com o futebol internacional e o Pep Guardiola conquistou a Premier League pelo Manchester City e chegou a 33 títulos na carreira. É a 11ª taça de uma liga nacional pelo treinador, a 5ª só pelo City, viu? E aí, agora pela manhã tivemos uma notícia triste, o luto no futebol, com passagens por diversos clubes do futebol paulista, inclusive Ponte Preta, e uma breve passagem pelo Guarani, além de dirigir vários times nacionais. Wagner Benazzi morreu aos 68 anos de idade. O treinador acumula diversos acessos de divisões e era conhecido como o rei do acesso por muitos anos, viu, Pio? Ah, que notícia triste, a gente vinha comentando no caminho. Wagner Benazzi, jovem ainda em Carlão de Freitas, 68 anos. 68 anos, como jogador, atuou com a camisa do Palmeiras, né, mas trabalhou em Campinas, nos dois, na Ponte Preta, 2008, 2009, e no Guarani 2015, né, 2016, no momento conturbado ali do Guarani, mas teve Benazzi como comandante, fora esse apelido que ele ganhou merecidamente como o rei do interior, né, bons trabalhos em Jundiaí, Ribeirão Preto tem história bacana que Antônio Lupe conta de Benazzi no Comercial. Foi um vitorioso na carreira, um vitorioso como treinador e vai deixar saudade, porque ele era um contador de causos sensacional. Estilo Vadão, sabe? Esses caras que marcaram época no interior paulista. Já prolongando o assunto, tem a causa da morte aí, Fábio Scheib? Ainda não foi divulgada, viu, Pio? Mas falam que ele estava sofrendo com problemas de saúde já fazia um tempinho. E acabou culminando com uma doença que ainda não foi relatada pela família, para todos aqui. É uma pena, um cara de muita história, né, Lupe? Muita história. Eu tive a oportunidade de... Quando eu comecei no rádio, 2012, ele trabalhou no Botafogo de Ribeirão Preto e ele evitou o rebaixamento de um dos jogos mais... importantes e decisivos que eu participei, e foi justamente contra o Guarani. O Guarani foi vice-campeão em 2012. Verdade. E no último jogo da primeira fase, ele foi jogar lá em Ribeirão. O Botafogo precisava de vencer o Guarani, que era um dos principais times da época, torcer para uma derrota do Mirassol e mais outro time. Ele precisava de uma combinação maluca de resultados. Ele desce perdendo de 1-0 pro Guarani no intervalo do jogo e com um jogador a menos, porque o Fumagalli marcou de pênalti, Edson, atacante, tirou a bola de mão. E aí ele foi expulso. Nossa! E aí volta no segundo tempo o Clebinho, que não jogava, era um jogador que compunha o elenco. Aquele que depois veio pro Guarani, cortava cabelo, exatamente. O Botafogo empatou e nos últimos minutos ele acertou um chute, aquela bola que ninguém consegue explicar, gol do Botafogo 2-1. E no momento antes, faltava um resultado que acabou coincidindo e o Botafogo não caiu. O Botafogo fez uma campanha péssima em 2012, venceu acho que 2 jogos e conseguiu se manter na principal divisão do estado de São Paulo. E aí depois, em 2015 ou 16, ele vai pro Comercial, aquela história maluca, né? Que ele foi contratado, depois foi embora, enfim. Então, e o Benazzi tem uma carreira muito bonita como jogador no Comercial, na década de 60, 70.
Então é um cara que foi um dos primeiros técnicos que eu comecei quando eu estava começando a trabalhar, e ele estava nos times de Ribeirão Preto, então no luto para a família e os nossos sentimentos para todos da família do Benassi. Eu tive esse contato na Ponte, também no meu começo ali. Quando ele treinou o Guarani, eu tinha tirado um tempinho de rádio, mas tive esse contato na Ponte com ele. Eu era setorista da Ponte na época. E gente boa, né? Nossa. Gente boa, às vezes bravo e tal, mas faz parte. Mas o dia a dia, quando ainda existia o dia a dia, né, da imprensa, principalmente ali na Ponte Preta, e o Benassi era um grande contador de história, um grande profissional, sem dúvida, vai deixar saudade. Fábio Chaib, só pra gente esticar um pouquinho essa abertura, porque a gente vai falar muito sobre o derby, é um assunto que a gente não pode não comentar. De novo, o Vini Júnior sofrendo racismo lá na Espanha, Fábio Chaib. Exatamente, Rafael Pio. Infelizmente, mais uma vez, ontem no jogo contra o Valência, torcedores do Valência atacaram Vinícius Júnior de forma racista mais uma vez. O jogo, inclusive, teve que ser interrompido. Ele apontou para o árbitro quem seria o autor desses xingamentos, dessas ofensas. Acabou o jogo paralisado por 8 minutos, só que daí o jogo depois continuou e ele inclusive foi expulso no final, estava com a cabeça quente, foi expulso numa confusão com o goleiro até no final do jogo depois, e toda essa confusão aconteceu, ele ficou indignado. Ontem o presidente Lula, o CBF, diversos clubes brasileiros, atletas mundiais como Neymar, Mbappé, se solidarizaram com o atacante. O Clube Merengue também, hoje pela manhã, falou em crime de ódio. Porém, o presidente da Liga, desde ontem, da Espanha, o presidente da Liga Espanhola, o Javier Tebas Medrano, ele se esquivou. Ele nega racismo e que ele se exime de culpa. Diz que já tentou conversar algumas vezes com o Vinícius Júnior sobre as providências que iam ser tomadas, mas nunca acabou encontrando. Ele acabou se esquivando das culpas. Essa é a 10ª ocorrência enfrentada por Vini Júnior nessa temporada só, sobre racismo. Infelizmente, é uma coisa que está acontecendo muitas vezes. E o Vinícius Júnior agora está inconformado, cobra ações e punições severas a racistas, e até mesmo não descartou deixar o país após esse jogo de ontem, após essa derrota do Real Madrid por 1-0 para o Valência. Mas o placar é o que menos importa nesse momento. O que importa são esses atos contínuos que vem acontecendo na Espanha. Vinícius Júnior está bravo, está indignado com essas acusações, todos nós, na verdade, né? Mas acaba sendo que não tem uma punição, não tem nenhuma ação severa, o que traz mais desconfiança para ele, que inclusive pensa até em deixar o país, né? Tem coisa que não dá para entender, né, Carlão? A gente comentava sobre... Existem outros atletas também, pretos no futebol espanhol, mas parece que eles focaram no Vinícius Júnior, não dá para entender o motivo. E desculpa, mas tanto a La Liga quanto o Real Madrid, pra mim, não tomam as providências que eles deveriam tomar. Ô Pio, foi o nosso papo hoje no café, né? Hoje um papo um pouco mais sério em virtude desta situação envolvendo o Vinícius Júnior. A gente sabe que na Europa o racismo está muito presente, né? Infelizmente. Agora, o que eles estão fazendo com o Vinícius Júnior é covardia, para falar num tom mais ameno, né? Tem tantos adjetivos pra gente usar nesta situação. Agora, você tocou num ponto falando da La Liga e do Real Madrid, principalmente o Real Madrid. Agora a gente sente um posicionamento do clube, um posicionamento um pouco mais firme do Ancelotti, mas eu acho que isso já deveria ter feito antes. O Real Madrid é o maior clube do mundo, é a maior potência esportiva que existe na face da terra. Se o Real Madrid se posicionar fortemente, eu não entro em campo, nem na Champions e nem na Liga dos Campeões. Você vai ver se não mexe com as estruturas do futebol espanhol e do futebol mundial. Eu acho que falta um posicionamento mais forte do Real Madrid com relação a este caso nefasto, nojento, envolvendo aí o Vinícius Júnior. Bom, mande sua mensagem, participe com a gente do CBN Esportes Campinas, 991869070, é o nosso DDD, é o nosso WhatsApp, ou então através do youtube.com/CBN Campinas, lá no nosso chat.
Trabalhos técnicos aqui no News Truck da CBN Campinas em Indaiatuba, Naldo Araújo, lá nos estúdios da CBN, nosso Valmir Bortoleto, e a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. News Truck CBN Campinas. CBN Esporte. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Empresário, estamos próximos de um dos maiores eventos de varejo e empreendedorismo do país. A 11ª edição do Retail Conference acontece no dia 23 de maio no Expo Dom Pedro. Desbloqueie o potencial da sua empresa e explore os ecossistemas do varejo junto com a SIC. Se você busca por atualizações, novos conhecimentos e oportunidade de networking, não perca essa chance. Garanta sua vaga antes da virada do lote. Acesse www.retailconference.com.br ou fale diretamente com a Associação Comercial de Campinas. Trânsito. – 11h24, Mário Quintino chegando com informações sobre o trânsito. Bom dia, Marinho. Oi, Pio. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da região do Taquaral, em Campinas. Mais uma vez tem obras na Avenida Júlio Prestes, inclusive o nosso ouvinte diminui a velocidade, principalmente para quem sai da Norte Sul e vai em direção da rodovia Miguel Noel Nascentes Burnier. Então atenção aí pela Júlio Prestes, já na região do Taquaral. Pela Heitor Penteado, por enquanto segue sem problemas. A própria rodovia Miguel Noel Nascentes Burnier também é um bom caminho nos dois sentidos. Aproveito e trago informações também da rodovia Campinas-Mogi, onde o nosso ouvinte segue sem problemas nos dois sentidos, em toda extensão. Pio. Obrigado, Mário. Boa semana. Abraço, até amanhã. É movido por condições especiais de pagamento? A Toyota também. Tem Hilux Power Pack com condições exclusivas para CNPJ produtor rural. E o melhor, a pronta entrega. É a sua chance de comprar sua Hilux Power Pack. Aproveite! Toque de Ouro, com André Heller. 11h25, nosso André Heller com a gente no Toque de Ouro nesta segunda-feira. Hoje nós aqui em Indaiatuba, viu, André? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Que maravilha, que maravilha. Ótimo que vocês estejam transitando por aí, levando informação de qualidade a todos. Isso é muito bom. Sem dúvida. André, a gente falava agora há pouco, né? Até nos estendemos um pouquinho na abertura em relação a esse caso do Vinícius Júnior, que é algo que precisa ser punido severamente. Eu acho que e eu quero fazer uma relação e um comparativo. Não sei se será uma boa relação, mas eu gostaria de fazê-la. O Renata fez nesse final de semana a segunda edição do projeto Copa Vôlei Renata, reunindo escolas. É claro que desses meninos que jogaram, meninos e meninas que jogaram no final de semana, a grande maioria não vai ser jogador de vôlei. A gente vai ter ali alguns que vão seguir, talvez em outra modalidade, talvez no próprio vôlei, outros que vão ser engenheiros, que vão ser matemáticos, que vão ser professores, mas enfim. Esses meninos, já tendo uma vivência no esporte de uma forma educativa, desde criança, eu duvido que esses garotos lá na frente, eles vão ter coragem de ir num estádio de futebol, por exemplo, e tomar a atitude que esses torcedores tomaram.
Eu acho que às vezes falta uma educação esportiva ali na base. É claro que isso é um crime, o que é feito contra o Vini Júnior. E a educação esportiva, ela também é muito importante para coibir esse tipo de coisa, não, André? E a relação é mais direta do que as pessoas pensam. A principal função do esporte, não só no nosso país, mas no mundo, não é absolutamente fazer com que as crianças, jovens e depois profissionais sejam famosos, ou conquistem medalhas, ou apresentem a melhor performance possível. A principal função do esporte no mundo é educacional. Nós precisamos entender isso. Quando a gente fala no universo aqui, Brasil, mais do que nunca, é imprescindível que as pessoas entendam que o esporte é uma ferramenta muito poderosa de educação. É muito, muito triste, é muito ruim ainda nessa atualidade em que vivemos, a gente presenciar movimentos tão ruins como o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Impressionante que isso ainda aconteça, e mais do que isso ainda, Pio, é impressionante que um clube do tamanho do Real Madrid demore tanto a se posicionar. Agora houve um movimento por parte do Real Madrid, mas desde o primeiro episódio, desde o primeiro caso, o clube deveria ter se posicionado, se negando a entrar em campo caso as medidas cabíveis não fossem tomadas. É impressionante. Afinal de contas, Pio, eu não sei o que me surpreende mais, são os casos de racismo ou esses casos aí de falta de medidas e falta de movimentos e falta de empatia por parte do próprio clube. É isso, André. Acho que vai muito de encontro com o que a gente comentava. Acho que essa falta de posicionamento do clube é uma das coisas que mais chamam a atenção. Falando de algo legal agora, convocação da seleção brasileira. Vamos lá, para análise de quem entende. Levantadores: Bruninho Cachopa e Matheus Brasília. Opostos: Alain, Felipe Roque, Darlan e Abouba. Centrais: Lucão, Flávio, Otávio, Judson e Thierry. Ponteiros: Lucarelli, Adriano, Vacari, Honorato, Birigui e Arthur Bento. Líberos: Alê, Mike e Thales. E comissão técnica aí comandada pelo técnico Renan Dalzotto para o próximo compromisso da seleção brasileira, a Liga das Nações. E essa convocação é de dar inveja a muito país, André? Sem dúvida. Nós continuamos a ter uma quantidade de possibilidades de atletas que podem fazer parte da seleção brasileira e jogar as competições mundiais como talvez nenhuma seleção, nenhum país tem. Precisamos cada vez mais buscar qualidade, precisamos cada vez mais buscar que esses atletas tenham repertório ou desenvolvam repertório para jogar a nível internacional. E isso, Pio, acontece só jogando internacionalmente. Então vai ser muito bom para a seleção brasileira, mas também vai ser muito bom para esses atletas que vão adquirir experiência e vivência a nível internacional. Afinal de contas, uma coisa é jogar a Superliga Brasileira, outra coisa é jogar um campeonato nacional em outro país, outra coisa é vestir a camisa amarela do Brasil, a camisa da seleção brasileira e representar o país numa competição internacional, jogando contra todas os outros países e outras nações. O buraco é mais embaixo.
é necessário muita qualidade, muito condicionamento físico, porque as competições estão cada vez mais equilibradas. É uma lista repleta de talentos, mas talento, meu amigo, não é promessa, é potencial. É necessário muito trabalho, e isso o Renan Dalzotto sabe como ninguém administrar esse tipo. Uma bela lista da seleção brasileira, mas precisa de muito trabalho para enfrentar as outras equipes. E só para a gente terminar, o que nos alegra, jogadores que não estão mais em Campinas, mas que sim, foram convocados pelo trabalho que fizeram na temporada 22-23 pelo Vôlei Renato, André. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente acaba aqui, o Vôlei Renato acaba tendo uma participação mesmo de maneira indireta, mas o trabalho continua, né, Pio? O que esses atletas tiveram aqui conosco como experiência, vivência, na verdade é uma parceria que nós fazemos sempre com os atletas, faz parte da trajetória deles, e nós nos sentimos aqui como o Projeto Vôlei Renato muito orgulhosos de em algum momento ter feito parte da trajetória desses atletas que agora servem à seleção brasileira. Gostaria de encerrar, Pio, já falamos disso, foi o primeiro assunto, mas quero voltar um pouquinho, porque é necessário que todos se posicionem em relação a esse caso ruim, novamente, que está se repetindo em relação ao que aconteceu com o Vinícius, com o racismo. Afinal de contas, eu não sei o que é pior, Pio, se é o racismo ou é a indiferença das pessoas. Então, é importantíssimo que as pessoas se posicionem por isso, não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas. E a gente precisa acabar com isso. Não é porque aconteceu num lugar, num campeonato distante da gente, que um dia não vai nos impactar. A pior doença que a gente tem na nossa atualidade é a indiferença, e todos nós precisamos combater isso. É isso, é o recado que a gente quer deixar, assim. A indiferença é pior, é a pior situação. A falta, né, de uma iniciativa nos chateia demais. André Heller, toque de ouro, boa semana, André, até segunda. Boa semana, até segunda-feira. Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de maio de 2023. O governo federal lançou hoje o edital para o programa Mais Médicos. São 5.970 vagas distribuídas entre 1.994 municípios. 45% dos postos de trabalho estão em regiões de vulnerabilidade social. Os salários recebidos pelos profissionais e os bônus previstos nos 4 anos de contrato podem ultrapassar a marca de R$1 milhão. As inscrições para a edição de 2023 do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos abriram nesta segunda-feira e podem ser feitas até o dia 2 de junho pelo portal do Enseja. O exame é voluntário e gratuito, e o público-alvo composto de pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. O certificado é o equivalente ao diploma de conclusão. 4 botos cinza foram encontrados mortos no litoral norte de Santa Catarina em um mês. A espécie está ameaçada de extinção no estado, segundo o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, responsável pelos atendimentos. A equipe técnica coletou amostras biológicas para fazer mais exames. Um alpinista do Nepal alcançou o topo do Everest pela 27ª vez. Ele igualou a marca recorde conquistada na semana passada por outro nepalês. O país tem 8 das 10 maiores montanhas do mundo e todo ano recebe centenas de alpinistas durante a temporada de escalada na primavera por causa das temperaturas mais amenas. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Use cinto de segurança. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para a conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Onze e 39. Um abraço para Vladimir Catarino. Gleger Zorzinho. Caio Almeida não, né? Caio Almeida. Não, pôr o Caio Almeida. Pode pôr Caio Almeida também. Quem mais que tava ontem? Fernando César. Um abraço. Nossa, tava os dois de sapatênis. Que tragédia. Do campo, gente. Não. Aí, pelo amor de Deus, não pode. Tem que ser estilo André Natali. Lembra? André Natali usava bota. Bota, exatamente. A bota previne tudo, né? É isso aí. Dias de chuva. Então, era um bom... Aí Semedinho também pegou essa mania. Nossa Senhora. Da bota. Pelo amor de Deus. Antônio Lupe. E aí, qual o sentimento do torcedor pontepretano na manhã de segunda-feira após derby? Tudo igual, 1-1 no Moisés Lucarelli ontem, Lupe. Olha, Rafael Pio, eu confesso que é um mix de sentimentos, né? Porque assim, no primeiro tempo, o torcedor da Ponte, quando o árbitro, o Wagner do Nascimento Magalhães, apitou o fim da primeira etapa, o Eliel até me chamou, qual que é o sentimento? Eu falei, de tensão, porque saiu um alívio. O estádio ficou silencioso, né? Porque o Guarani, desculpa o termo, mas ele amassou a Ponte Preta no primeiro tempo. Então, ali veio um sentimento de tensão, só que aí começa o segundo tempo, a Ponte começa a gostar do jogo e faz 1-0 com o Gé na reta final do jogo. O estádio Moisés Lucarelli explodiu. Uma catarse. Exatamente. Só que a alegria durou pouco, porque aí o Guarani no finalzinho, 50 minutos do segundo tempo... empate com o Bruno Mendes. Então, aí na saída do campo, a gente viu até alguns vídeos, houve um protesto de alguns torcedores que reclamaram ali como o alvo principal o presidente Marco Antônio Eberlin, porque assim, Pio, é o que o Carlão disse durante toda a semana pré-derby. São dois campeonatos, a Série B e o derby. No campeonato derby, a Ponte Preta continua com a invencibilidade em relação ao Guarani, jogando no Moisés Lucarelli, não perde desde 2009. Só que esse ponto conquistado na Série B, ele não foi bom, porque a Ponte jogava em casa, a Ponte já jogou 4 jogos em casa, ganhou 1. Ganhou só do Botafogo. Nossa. E esse resultado deixa a Ponte Preta na zona do rebaixamento. E a atuação também deixou o torcedor da Ponte Preta preocupado. Depois do jogo, Felipe Moreira falou a respeito da atuação da equipe na partida. Vamos ouvir a opinião e o que o Felipe Moreira disse a respeito da sua equipe no derby de número 205. Primeiro a gente entrou no jogo, um jogo muito acirrado, de duas equipes de rivalidade.
O Guarani um pouco mais tranquilo na pontuação. A gente jogando dentro de casa teve um pouco de dificuldade pela movimentação do Guarani, pela intensidade no começo. Depois a gente acertou isso, conseguiu também ter o controle do jogo. Foi um grande primeiro tempo, a gente não no nosso limite, não jogando como eu esperava, como nós esperávamos, como nós treinamos, né? Na segunda etapa a gente encurtou as linhas. Primeiro a gente estava muito espaçado, principalmente a nossa linha de trás estava demorando a encostar na segunda linha para a gente diminuir os espaços dos caras do meio e conseguir pressionar melhor. Então no intervalo a gente cobrou isso, uma melhor pressão no time do Guarani, uma pressão um pouco mais alta, conseguimos aproximar essas linhas, tiramos esse espaço do meio para eles jogarem e conseguimos subir um pouco a pressão, roubando a bola um pouco mais perto do Guarani e tendo um controle, né? Acho que foi um belo jogo de futebol, bem estudado pelas duas equipes, chances criadas pelo Guarani, chances enormes criadas pela Ponte. Mais uma vez a gente no placar com 1-0, tivemos uma situação de fazer o segundo gol, mas infelizmente não conseguimos e por uma desatenção da equipe toda, tomamos o gol do empate e saímos daqui hoje bem chateados. Bom, esse então o Felipe Moreira falando a respeito da atuação da equipe e a visão que ele teve do derby de número 205. A Ponte agora tem o Sampaio Correia pela frente lá em São Luís do Maranhão, quarta-feira, 9h30 da noite. Esse jogo acontece no Castelão e a Ponte não tem o Arthur, lateral esquerdo, /zagueiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e também não tem o Gé, atacante que fez o gol da Ponte Preta de cabeça após uma cobrança de escanteio do Elvis, também recebeu o amarelo, o terceiro dele também está suspenso para o duelo contra a Bolívia querida, Rafael. Parte da torcida já começou a entoar um grito de burro para Felipe Moreira quando o Guarani, ali por volta de 20 minutos, quando o Guarani faz um ataque. E depois, quando o Felipe tira o Amaral e para colocar o Dudu, aí a torcida quase toda no estádio criticou o treinador. Na verdade teve um lance que o Regis ficou de frente pro Kaique França e fez o Kaique fez uma defesa espetacular. E aquele momento de tensão, aí o torcedor começou a pegar no pé do Felipe. E aí quando teve a troca também. Então, assim, foi um semblante de preocupação do torcedor da Ponte. Até registrei isso na nossa jornada esportiva, que o torcedor perdeu a paciência. O jogo estava em andamento e a Ponte até poderia vencer, e que foi o que aconteceu, né? Ela saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado. Do outro lado, do lado verde da história, Júlio Nascimento, um empate com gosto positivo. O Guarani não conseguiu quebrar o tabu, mas saiu com um bom resultado lá do Moisés Lucarelli, Juliano. Exatamente, Pio. Positivo no sentido, né, do Guarani ter conseguido no último lance ali, depois de sofrer o primeiro gol, empatar e sair pelo menos com um ponto e segue ali na briga, né, nas proximidades do G4. Mas, por outro lado, o torcedor sai com a sensação, né, que pelo primeiro tempo, se o Guarani aproveitasse melhor as oportunidades, poderia até ter quebrado esse tabu esse jejum de 14 anos sem vitória no Moisés Lucarelli. O Guarani também reclama de um lance envolvendo o Denick, no último lance ali do primeiro tempo, né, onde os jogadores ficaram reclamando de pênalti, a arbitragem entendeu, mesmo com o VAR, que não houve a penalidade. Vamos ouvir o Bruno Pivetti analisando a atuação do Guarani e também enaltecendo o que na avaliação dele foi um grande jogo ontem no Majestoso. Exatamente, isso é de fundamental importância num campeonato tão difícil como é a Série B. Especificamente essa semana nós jogamos na quarta, depois jogamos no domingo, depois vamos jogar na quarta e aí temos uma viagem longa para jogar contra o Tombense no domingo. Então o elenco é de fundamental importância e os jogadores estão tendo os estímulos necessários para que quem entre mantenha o padrão e agregue ainda mais qualidade à equipe, e foi assim que nós tivemos o envolvimento de jogadores vindo do banco de reservas que conseguiu decidir bem a partida. Eu acredito que nós vivenciamos hoje, todos os torcedores e profissionais que estavam envolvidos nesse jogo, um grande jogo de futebol, né? Volto a ressaltar as oportunidades que nós criamos, a superioridade do Guarani na maior parte da partida, sabíamos do desafio que teríamos aqui, até mesmo pela qualidade, principalmente individual do adversário, e conseguimos, né, criar diversas oportunidades, conseguimos ali o
o empate no final. Acho que poderíamos ter saído daqui com um resultado positivo, mas no geral acredito que tenha sido uma atmosfera favorável e todos aqueles que amam o futebol viram hoje e puderam testemunhar uma grande partida. Tá, então, Pio, a palavra do Pivete. O Guarani sai então com um ponto no Moisés Zucarelli, já começa a preparação para a próxima rodada, né? Quarta-feira em casa contra a Chapecoense nesta segunda-feira, e agora a ver como fica aí algumas disputas que a gente vai falar nos próximos dias, mas o Derek foi mantido entre os titulares, o Bruno Mendes entrou no segundo tempo e decidiu o jogo. Teve também a volta ali, a surpresa do Alan Santos, né, no primeiro tempo na escalação, voltou, foi muito elogiado também pelo Pivete. E um outro assunto que a gente vai falar aí nos próximos dias também foi a participação do Diego Porfírio no segundo tempo, né, depois de 3 rodadas, o Guarani alegava desconforto muscular, Porfírio voltou, o Pivete foi questionado sobre o fato dele estar sendo investigado pelo Ministério Público, né, apesar que ainda não há uma denúncia, e o Pivete ressaltou que existe respaldo jurídico para a utilização do Porfírio. O Guarani também está monitorando a situação, acompanhando o caso. De qualquer maneira, enalteceu aí a disputa, né, a grandeza do derby ontem, mas lamentou aí que o Guarani perdeu muitas chances, não foi efetivo quando criou as oportunidades, viu, Pio? E nesse caso do Porfírio fica muito claro que essa é a postura do Guarani, né, Julião? Enquanto não houver uma denúncia, enquanto não... Se houver, é claro, vamos deixar muito claro aqui, aí sim o Guarani toma alguma medida. Se isso não acontecer, ou enquanto isso não acontecer, o Porfírio tá no elenco. O Guarani pediu um posicionamento do Ministério Público, certamente o Ministério Público deve ter atendido, e por isso o clube se resguardou juridicamente para a utilização do atleta. E só para quem de repente pegou o bonde andando, o que eles estão falando, Diego Porfírio há cerca de 14 dias foi citado em um print de um apostador que está sendo investigado pelo Ministério Público. Isso faz parte da denúncia desse apostador. Ele cita numa conversa, Diego Porfírio cita o nome do atleta que estava no Curitiba, mas ainda não há nenhuma denúncia e ainda não se tem provas de que o Diego Porfírio aceitou ou não essa proposta, né, Pio? Por isso que o Guarani entende que tem aí respaldo para utilizar o atleta na Série B. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o Carlão de Freitas vai comentar todo o derby 205. O empate no Moisés Lucarelli, 1-1. A gente volta já. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. News Trucks CBN Campinas. 11h51. Essa internet, eu vou falar, cada notícia, rapaz, invadiu o estúdio de uma rádio lá em Catalão, rapaz, pra tirar satisfação com o que o pessoal tava falando no ar. Carlão, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, Carlão, senão o pessoal invade o estúdio, Carlão. Que coisa. Ô, Carlão, sai de bom tamanho o derby 205 e outra, se tivesse ficado um 0-0, o sentimento do torcedor da Ponte seria diferente do que estar ganhando aos 44 e não mais aos 48? Como é o futebol, né? O futebol ele é maluco e o Lupe falou de um mix de sentimentos. Eu acho que esse mix ele envolve Guarani e envolve Ponte Preta, né? Dependendo do prisma que você olha o derby, ele é frustrante.
ou de repente ele é satisfatório. Por exemplo, o Guarani, o que é frustrante pro Guarani? Não ter vencido, jogou melhor, criou oportunidades, mas pecou nas finalizações. Permanece o tabu. Agora, o que é saboroso? Você toma o gol aos 44 e empata aos 50 na casa do adversário. É uma delícia, é um sentimento realmente de vitória. O da Ponte, o que seria assim algo saboroso? Não saboroso, mas o Guarani pressionou a Ponte. Hoje tem um time inferior ao Guarani e ela em alguns minutos pressionou, tanto é que ela fez o gol. Agora, o que fica de frustração é ter tomado o empate da maneira que tomou. Então, são várias situações que envolvem esse derby. Para a Ponte, o segundo tempo da Ponte foi bom, a parte final, principalmente, em que ela se impôs sobre o Guarani, mesmo sendo inferior, mas ela brigou, ela tentou, ela fez o gol, o Elvis criou oportunidade, o Tony fez boas defesas. Agora, fica um sinal de alerta para o primeiro tempo, né? O primeiro tempo da Ponte foi ruim, muito em virtude da qualidade do Guarani. O Guarani envolveu a Ponte, criou boas oportunidades, mas faltou a finalização, faltou acertar o alvo, e isso não aconteceu, também graças ao Kaique França, que fez um grande jogo. Mas para a Ponte agora, pós-derby, né? Aquela coisa que a gente falava que existe vida pós-derby, é preocupante, Pio. É um cenário preocupante da Ponte, porque a gente percebe que é um time que tá sem força, tá sem qualidade, tá sem elenco, né? E ali em zona de rebaixamento. Então fica a esperança na janela de algumas contratações de impacto, de qualidade, porque com esse time ela vai até fazer bons jogos, hora ou outra vai vencer em casa, mas para chegar ali aos 45 pontos, ela vai suar sangue. Então é um futuro assim que gera muita apreensão, principalmente no torcedor. Pra gente terminar o assunto derby aqui, tem alguns outros assuntos pra gente comentar. Nós tivemos um incidente ontem, quando o Guarani saía da concentração para ir para o estádio Moisés Lucarelli, pouco antes, né? E aí o hotel divulgou uma nota oficial que diz o seguinte: o Meliá confirma que no dia 21 de maio, por volta das 15h30, houve um incidente na frente do seu hotel em Campinas, onde a delegação do Guarani estava hospedada. O incidente foi entre a torcida do Guarani e a equipe de segurança do time. As autoridades competentes foram chamadas para conter a confusão, que acabou causando danos materiais ao empreendimento. O hotel afirma que repudia qualquer tipo de violência e preza pela segurança de seus hóspedes. Sobra para o Guarani pagar esse dano material, Julião? Acredito que sim. O Meliá é um parceiro, né, Pio, até antigo aí do Guarani, né? Então, provavelmente existe um bom relacionamento entre a diretoria e a administração do hotel. Mas, de fato, não é uma imagem legal, né? Não é um episódio que torna essa relação mais próxima. Muito pelo contrário, né? A Guarani agora precisa aí reparar esses danos materiais. E a gente lamenta mais um episódio envolvendo a equipe de segurança do Guarani, né? Porque no ano passado, né, Pio? Verdade. Não sei se com o mesmo segurança, não consegui identificar isso, mas o Guarani e seus torcedores também tiveram um problema parecido. É verdade. Bom, Fábio Scheibe, que ontem viveu trabalhando, obviamente, o primeiro derby da carreira. Gostou, Fabião? Muito bom, hein, Pio? Desde manhã aí na cobertura pelo Moisés Lucarelli, muito legal. Na verdade foi o segundo, né? O primeiro eu tava meio cru ainda, foi logo em agosto do ano passado. A Ponte Preta acabou vencendo o Guarani com o gol do Fecinha hoje, mas o de ontem foi realmente mais direto, assim, no estádio, depois indo no estúdio. Foi muito legal esse clima de derby. Eu já vivenciei bastante, eu morei bastante tempo em Campinas também, mas nunca trabalhando assim. Foi muito bacana, viu, Pio? Muito legal mesmo. Agradeço a oportunidade, CBN, esse canhão me dando essa oportunidade. Muito legal. Muito bom, muito bom. Bom, Fábio Scheibe, Pep Guardiola, é claro que ele está olhando a Champions para conquistar o primeiro título dele com o Manchester City, mas continua colocando título em cima de título, né, Fabião? Exatamente, Rafael Pio. Pep Guardiola, que tem uma Champions com o Barcelona lá faz mais de uma década, agora conquistou com a conquista da Premier League nesse final de semana, com a derrota do Arsenal no sábado para o Nottingham Forest. O Manchester City até ganhou ontem do Chelsea, mas já estava com o título garantido. Chegou a 33 títulos na carreira, sendo 11 com essa da Premier League, sendo 11 de uma Liga Nacional. Ou seja, é a quinta pelo Manchester City,
de uma Liga Nacional, ganhou mais 3 com o Barcelona e também 3 com o Bayern de Munique. No total, então, da sua carreira, são 11 títulos de Liga Nacional e 33 na carreira no total. O treinador que agora busca a Champions League lá no dia 10 de junho, nesse jogo contra a Inter de Milão, entre Manchester City e Inter de Milão. E só mais um detalhe, foi a 5ª conquista do City nas últimas 6 temporadas da Premier League, todas com Guardiola também. Boa. O Antônio Lupi, aí é o seguinte, antes da final da Champions, tem a final da Copa da Inglaterra, entre Manchester City e Manchester United. Se o City, pela sequência que vem, vencer o Manchester United, ele passa a ser o maior Manchester da Inglaterra? Ele se iguala, né? Ele se iguala ao Manchester United, mas vira o time a ser batido de Manchester. Entendi. É claro, a tradição, a história do Manchester United, tá chegando, ela é imensa, mas assim, o City aos poucos dominando a cidade de Manchester. A gente torce para que isso aconteça? Não. Mas o futebol é improvável. O futebol é uma caixinha de surpresas. Tanto aqui no Brasil como lá na Europa. É inegável. Números são números, né, Júlio Nascimento? São não frios. Dá pra gente negar. Não tem como. Eu tava fazendo uma conta aqui, cara. Faz 10 anos o último título do Manchester na Premier League. Foi 2013, maio de 2013. Nossa senhora. Comemorei, Van Persie. Como era o mundo em 2013? O que tinha, ou o que não tínhamos ainda. Existia carro por aplicativo? Não existia. Eu tava na escola ainda, cara. Tava no Nossa, não, rapaz. Tá aí um exemplo. Eu vou falar uma coisa pra você. Carlão de Freitas, 2023... 2023 não, 2024 vai ser mais difícil para os pequenos ou para os médios subirem da B para A, porque teremos o Corinthians lá na B, Carlão? Rapaz do céu, que coisa aconteceu ontem com o Corinthians. Fez um bom jogo, hein? Fez um bom jogo contra o Flamengo, mas acabou tomando o gol do fim de um jogador que estava ali praticamente fazendo número, né? Que foi o Léo Pereira. Então, sintomas de uma péssima fase, né? Tem que tomar cuidado. Receita de descenso, Antônio Lupi, jogar bem e perder? Jogar bem e perder, troca de comando técnico. Já tivemos uma, saiu o Lázaro, veio o Luxemburgo e podemos ter mais uma em breve. Em breve. Ou seja, protesto de torcida, troca de crise treinador, política. Treinador respaldado, todos os protocolos do rebaixamento sendo seguidos. Vai fazendo check na lista, estão quase todos preenchidos. Eu fico com muita dó do Júlio Nascimento, cara. Tá voando profissionalmente, menino tá estrelado, só que assim, o coração balança. Esportivamente, coitado. Ele tá mal mesmo. Julião, Fábio, Carlão, Lupe, às 4 tem o Arena CBN. Tchau, meus amigos. Valeu, Pio. Valeu, até às 4. CBN Esportes Campinas.